vizinhas, bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento especial do nosso dia que a gente dá cor da vida, dá sentido ao nosso dia. Bora juntas? Espera aí que eu estou aqui organizando esse pé, que hoje ele tá meio capenga, não sei o que aconteceu aqui, mas bora lá. Vamos começar? Bom dia, vizinhas maravilhosas, sejam muito bem-vindas. Olha, nem brinco eu coloquei hoje, vou colocar com vocês aqui porque eu sou dessas. Vizinhas, hoje a gente vai fazer o nosso Acordar da Vizinha inspirada no Café com Deus Pai. E a gente vai trazer o tema Não Perca o Foco. E aqui dentro desse tema Não Perca o Foco, o que é que o acordar traz de mensagem principal? O que nós alimentamos irá determinar os nossos sentimentos, atitudes e destino. Existe uma fórmula, que é a fórmula da vida saudável, da vida próspera, da vida onde você realiza os seus sonhos, que é pensar alinhado com o sentir e com o agir, te leva ao resultado desejado. Então, quando eu penso que eu posso realizar um sonho, quando eu sinto que eu sou merecedora de realizar esse sonho, a minha tendência é eu agir, fazer tudo o que eu preciso fazer para realizar esse sonho. E aqui, essa primeira mensagem, ela já traz esse foco. O que a gente alimenta irá determinar os nossos sentimentos. O que é o alimento de informação? Qual é a mentalidade que eu estou alimentando em mim, sobre os meus sonhos, sobre as pessoas, sobre a vida? O que eu alimento em mim vai determinar os meus sentimentos, o que eu sinto, se eu posso, se eu não posso, se eu sou merecedora, se eu não sou. E as atitudes, a minha ação. Porque se eu pensar que eu não posso, eu não vou nem entrar em ação. Eu paraliso. E aí, essa soma vai determinar o meu destino. Então, vamos começar aqui a leitura. Bom dia, vizinha Sara maravilhosa. É muito comum as pessoas julgarem pela aparência. Existe um ditado que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ou seja, uma primeira impressão errada pode desencadear uma série de preconceitos acerca de uma pessoa. Então, aquela imagem que é o que a gente vê, já traz pra gente muita informação sobre nós, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos sentimentos. Bom dia, vizinha Mi! Aí ele traz o seguinte aqui. Na Bíblia, Ana orava em silêncio, pois ela estava em intimidade com Deus. E isso fez o sacerdote Eli vir até ela a ter um conceito errado acerca da atitude dela. Todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos tratados de forma injusta por causa de uma impressão errada que tiveram ao nosso respeito. Quantas vezes, as pessoas olham pra gente, julgam pela aparência, no primeiro momento, mas nem sabe quem somos. Bom dia, vizinha Pati, bom dia, vizinha Eri, suas maravilhosas, sejam bem-vindas. E quantas vezes a gente faz isso com as pessoas, A gente julga pela aparência e nem sabe quem é a pessoa, não sabe nada sobre a pessoa. Então, certa vez, uma pessoa me criticou nas redes sociais por eu ter passado por ela em um laboratório de exames clínicos e não cumprimentá-la. Essa daqui estava procurando mãe e pai no Júnior. Não me recordo do incidente, mas deduzo que, por causa do jejum para fazer o exame, eu me sentia desconfortável e um pouco distraído. Por isso, possivelmente, não percebi a pessoa no laboratório. Ela criou essa imagem distorcida de mim por causa de um único incidente mal interpretado. Pois sempre que posso, faço questão de cumprimentar e apertar a mão de todos que encontro.
Verdade, né? A gente faz isso, a gente julga pela aparência, pelo primeiro contato. E aí cabe a gente pegar e começar a se questionar, né? Por que eu tô fazendo esse movimento? Porque assim, existe, é muito legal quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento. Eu tava conversando hoje com uma grande amiga e a gente tava falando, né, sobre o outro não existe. Então, tudo aquilo que te incomoda no outro, não é sobre o outro, é sobre você. Por quê? Porque eu vou explicar pra vocês. O que incomoda no outro, não, você olhou, incomodou, olhou pra mim, incomodou alguma coisa, não é sobre mim, é sobre você. Olhou pra mim, alguma coisa te chamou a atenção, te alegrou, não é sobre mim, é sobre você. Por quê? Porque o outro não existe. Eu só sou uma atriz na vida de vocês, mostrando luz e sombra de vocês. E vocês na minha, e assim vai. Todo mundo que a gente se relaciona são atores e atrizes na nossa vida, mostrando pra gente nossa luz, pra gente intensificar mais essa potência de luz, e a nossa sombra, pra gente trabalhar a nossa sombra. Vou explicar o motivo. Aqui estão as pessoas assistindo. Dessas pessoas que estão assistindo, tem pessoas que podem virar e falar assim: nossa, que incrível a mensagem da Joy. É sobre elas se conectam com esse tipo de mensagem, a essência delas se conecta. Tem outras que podem virar e falar assim: nossa, não curto, não consigo me conectar com a Joy. É sobre ela também, tem alguma coisa em mim, alguma atitude minha, alguma coisa na minha aparência que vai cutucar uma sombrinha dessa pessoa. Bom dia, Alce maravilhosa! E aí, cabe a cada uma de nós pegar e falar assim: opa, nessa pessoa tá me incomodando a aparência dela, essa energia alegre dela, essa disposição que ela tem, ela que não para de falar, ou ela que não fala nada, ela que é muito quieta, ela que é muito introvertida. A gente precisa entender o que em mim está incomodando, porque não é sobre o outro, é sobre mim. E aí, quando ele traz aqui a mensagem, não perca o foco, porque o que você alimenta vai determinar seus sentimentos, suas atitudes e o seu destino. É sobre isso. Incomodou, traz os entendimentos sobre você. Em 2019, veio para mim uma frase que eu gosto bastante, que é um crescer bem importante da gente refletir, que diz o seguinte: doeu, bateu, toma que é seu. Ou seja, incomodou, você quis criticar, você quis comentar, é o doeu. Doeu aí, bateu, toma que é seu. Vai trazer um entendimento sobre isso, vai fazer o seu crescer em relação a isso. Em vez de ficar ali criticando, pega esse tempo e usa ao seu favor, vai trazer os entendimentos, vai fazer a sua evolução sobre você. Doeu, bateu, toma que é seu. Pode até fazer um post disso. Então vamos lá. Mas isso não me abalou. Assim como a Ana não se abalou pelo julgamento errado, não perdendo o seu foco, que era adorar a Deus. Da mesma forma, gostei das joaninhas aí, Mi. Da mesma forma, meu maior desejo é que você não se abale quando alguém te julgar mal. Bom dia, suas maravilhosas, quando alguém te julgar mal, pois a pessoa não consegue enxergar o nosso coração ou os nossos sentimentos. Por isso estão limitadas ao que vem, elas estão limitadas ao olhar delas. E muitas nem sabem a preciosidade que é esse caminho, de pegar e falar assim: opa, eu me peguei julgando. O que nesse julgamento eu preciso trazer de entendimento sobre mim? Ah, não tem nada. Vizinha, vamos colocar o ego no lugar dele? Vamos acessar a nossa essência e entender, porque sim, tem. Quando a gente mergulha, a gente encontra. Bom dia, Laurinha. Bom dia, Lise. Bom dia, maravilhosas. Bom dia, Sandrinha. Então, vamos lá. Então, não desanime. Nem deixe de adorar ao Pai, a sua vida. Sai desse modo sobrevivência.
de ficar criticando, falando mal, se contando historinha de que você não pode, de que você não consegue, sentindo emoções negativas, de medo, de tristeza, de apatia. Sai desse lugar. Não desanime. Não deixe de adorar a sua vida, de adorar a sua fé, pois é ela que conhece o seu coração e jamais vai te julgar ou será injusta com você. Vizinha, quando a gente escuta e respeita a sabedoria do nosso coração, a gente vive uma vida muito próspera. Agora, quando o nosso coração tá ali, ó, soltando, ele solta, não vai por esse lugar, não é pra você isso daí. Corrija a sua rota. O coração, ele aperta, sabe? Ele vira e fala, isso não é pra você, essa decisão não é pra você. Quando o nosso coração tá falando isso pra gente, adorando essas joaninhas aqui, muito bom. Quando o nosso coração conversa com a gente, o nosso coração é uma lady. Ele não fica falando 1000 vezes, ele só dá uma apertada. Se a gente estiver no momento presente, a gente entende. Se a gente estiver voando no futuro ou no passado, nessa vida automática, a gente não percebe. E aí a gente vai passando por cima do que a nossa essência está conversando com a gente. Mas quando o nosso coração direciona a gente, ele jamais vai fazer a gente viver algo que seja injusto pra gente. Ele jamais vai julgar a gente de alguma coisa. Agora a nossa barraqueira fica lá, julgando a gente o tempo inteiro. A barraqueira é a mente que não para. Não para de falar. O coração, a lady, só solta, né? Solta apertando ou sorrindo. Esse é o direcionamento da nossa essência. Agora a barraqueira, que é o nosso ego, fica lá. Não é pra você, você não tá pronta, para de ser louca. Imagina, você tá sonhando muito alto. O que a gente precisa fazer? Silenciar essa barraqueira para poder acessar a lady, que é o coração. E quanto mais a gente faz esse movimento, mais a gente vive uma vida com sentido, mais o nosso corpo responde com saúde, mais bem-estar a gente sente, melhor são os nossos relacionamentos, a nossa conta bancária, a nossa relação com a nossa família, mais feliz a gente se sente, feliz e realizado na nossa carreira, e por aí vai. Só que a gente se perde, né, e fica no cabeção. Então vamos à nossa mensagem do dia. Conta pra mim se fez sentido, traz uma palavra pro acordar de hoje, aquela que você vai levar pro seu dia. E vamos tirar o nosso direcionamento. Lembrando as vizinhas da vila que hoje nós temos encontro. Eu vou levar uma vivência bem gostosa pra gente lá dentro da vila hoje. Então vamos lá. Preparadas? O chamado é ouvido por quem está aberta à evolução. Aceitar o chamado é fundamental para quem quer aprender pelo amor. Vizinha, quando a gente segue o caminho do coração, a gente segue o caminho do amor. Quando a gente segue o caminho do cabeção, a gente segue o caminho da dor. Ou seja, quando eu tô lá olhando para fora, perdendo meu tempo, julgando, falando a vida dos outros e não olhando para mim, não olhando para o que tá fazendo eu julgar o outro, eu tô totalmente fora do meu chamado de evolução. Eu tô ali só perdendo o meu tempo de vida com algo que não vai me ajudar a evoluir. Agora, quando eu me pego julgando e eu viro e falo, opa, deixa eu aprender. Pra que eu tô julgando? O que nessa pessoa, nessa situação está me incomodando que eu preciso trazer um entendimento sobre mim? Gente, a gente ganha uma potência de vida, uma inteligência emocional sobre nós. Escreve sobre isso. A sua vida, ela começa a prosperar de uma forma ilimitada quando a gente começa a acessar esse lugar. Mas a gente não faz, ou se faz, começa e para, não continua. O nosso caminho é a evolução, então se perceba mais. O chamado é ouvido por quem está aberto à evolução.
Aceitar esse chamado é fundamental para quem quer aprender pelo amor. Enquanto a gente não aceitar esse chamado de evolução, de pegar e falar assim, opa, a minha vida tá boa, mas eu entendo que eu posso evoluir mais. O que eu preciso aprender? Quando a gente faz esse movimento, a gente aprende pelo amor. Só que não. O povo brasileiro espera sentir dor para ir atender, espera ficar doente para começar a aprender sobre si. Não espera você ficar doente para você começar a aprender sobre você. Começa a aprender agora, para que você não fique doente. Comece a olhar para você antes das coisas ficarem ruins. Não vai olhar para aprender sobre investimento, sobre inteligência financeira, quando você está com um problema financeiro. Começa a aprender agora. Não vai olhar para como é que eu faço para ter um relacionamento melhor. Não deixa, né, o homem e o relacionamento desalinhar total para você ir buscar um entendimento sobre relacionamento. Ele tá bom, aprende a fazer ele ficar ainda melhor. Sua saúde tá boa, aprende a fazer ela ficar ainda melhor. Vamos usar essa inteligência a nosso favor. Olha, Negócios e Café em Fluxo, minha nova empresa, junto com a Sol, aparecendo por aqui, coisa linda, muito bom. Depois eu vou contar lá na vila, porque tem vizinhas que são empreendedoras, né? E aí vai fazer total sentido para elas estarem aqui no Negócio e Cafés em Fluxo. Muito bom. Vizinhas, espero que vocês tenham tido a mensagem que estavam precisando no coração de hoje. Coisa linda, adoro! Que vocês recebam no coração a mensagem que vocês precisavam receber no dia de hoje e que, além de receber no coração, que você pegue essa mensagem e entre em ação e faça o seu movimento. Porque a vida próspera, eu vou falar todos os dias isso para vocês, ela tá na harmonia do sentir e do agir. Não adianta eu ficar só sentindo, entendendo o que eu preciso fazer e não fazer. Ou não adianta eu só fazer e não sentir. O caminho é essa integração. É o meio, é o centro. Um beijo no coração. Amanhã, 9h40, a gente tá aqui de novo.